Ofertas e a generosidade cristã. Nós chegamos ao nosso dia 86º de plano de leitura e eu quero te convidar a participar desse plano de leitura bíblica. Meu interesse é divulgar a Bíblia para todas as pessoas e poder ajudar aqueles que não têm algum entendimento, que precisam de algum conselho e, enfim, tá trocando ideias com aqueles que conhecem mais do que a gente. Com certeza tem muita gente que conhece mais do que eu da Palavra de Deus e o meu interesse é conhecer cada vez mais a Palavra de Deus e ajudar as pessoas a conhecer a Deus através da Palavra dele. Vamos orar para nós começarmos o nosso tempo? Pai, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço por esse dia, te agradeço porque o Senhor é bom, te agradeço porque o Senhor é tremendo, Pai, tem nos abençoado, tem nos dado provisão. Eu peço que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós chegamos aqui lendo o livro de Deuteronômio capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 e 1 Coríntios capítulo 9. E aqui nós temos um texto maravilhoso aqui em Deuteronômio capítulo 24, 25 e 26, porque nós vemos aqui Deus falando que, colocando como uma obrigação, como uma necessidade para que eles fossem abençoados, ou eles serem generosos. Qual que é a generosidade que Deus estava falando aqui? Quando eles viviam de forma agrária, então eles tinham que colher os seus grãos. Só que Deus falava, quando vocês balançarem as árvores e para cair os grãos, não fique balançando muito, deixe aquilo que sobrar, balance, pegue aquilo que tem que ser seu e deixe o que sobrar nas árvores para os estrangeiros, para os órfãos, para os pobres da terra. Isso tanto na colheita de que tinha que balançar alguma árvore ou na colheita das espigas de milho. Não colham tudo que está no pé, deixem um pouco para que essas pessoas tenham mantimento. Eles são pobres. Deus ele tinha preocupação de ensinar o povo de Israel a ter um coração generoso para aqueles que estão ali querendo viver no meio do povo de Israel, seja também o estrangeiro. Vocês leram aqui comigo há alguns capítulos atrás que o estrangeiro tinha direitos dentro do povo de Israel, tinha alguns cuidados que deveriam ter em relação às cerimônias e tudo mais, a participação delas, mas aqui nós estamos vendo uma preocupação que Deus queria que o povo dele tivesse para com aqueles que eram menos desafortunados por N motivos. E isso é tremendo trazer isso para o tempo de agora. Nós vemos também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 falando das contribuições que os coríntios estavam retendo e tendo receios de entregar. Lembra que Paulo, ele é um judeu e ele estava com uma missão de pregar para os gentios, pessoas que não conheciam essa lei aqui de Deus. Paulo estava ensinando o povo o que é ser um servo de Deus, quem era Jesus, o que Jesus queria fazer com o coração. E para um judeu é muito natural contribuição de uma forma espiritual, de uma forma religiosa, de uma forma para manter o trabalho religioso, mas para aquelas pessoas ali não. Então Paulo precisava ensinar, e pessoas que não estão acostumadas a andar com Deus têm um coração mesquinho, têm um coração não generoso, um coração voltado a reter aquilo que é dele por medo de perder, por medo de não ter. E o judeu já está habituado a entender que quem provê é Deus, quem provê é o Senhor. Para o nosso tempo de agora, o que nós temos que destacar aqui? Esses dois tipos de contribuição, de formas de contribuir. Você pode contribuir na obra de Deus por alienação, porque você tem medo, porque você desconhece, porque você não quer problema para o seu lado, então você, sem conhecer o princípio e o propósito, você vai contribuir. Então isso é uma contribuição alienada, não é o projeto de Deus. Todo judeu, todo israelita sabia por que ele estava contribuindo, sabia que Deus se alegrava, sabia que ele ia estar abençoando a própria terra onde ele estava, se ele fosse generoso, porque esse é o princípio da contribuição. O princípio da contribuição é a generosidade que o povo de Deus precisa ter, porque Deus tem provido na vida dele. Generosidade tanto para com a obra de Deus, para sustento dos levitas, para sustento dos sacerdotes, e generosidade para aqueles que são pobres na obra. O dízimo sempre esteve associado à manutenção da obra de Deus, ao sustento dos levitas, ao sustento dos levitas é aqueles que trabalham dentro da casa de Deus. E o chamado de Paulo é para aqueles que trabalham na obra de Deus, que se dediquem 100% à obra de Deus, não fiquem dividindo. Só que porque Paulo percebeu, o apóstolo Paulo percebeu que eles estavam com dificuldade de dar, desconfiando da honestidade dos apóstolos. E Paulo falou, eu estou pedindo para vocês contribuírem, não porque eu quero comer, e resolvi não comer daquilo que vocês estão dando, para que vocês não se escandalizem. Por isso estive trabalhando junto com vocês para manter a obra. Paulo estava percebendo que eles
a consciência deles estavam sendo agredidas, ele se posicionou: vou fazer isso aqui, não está correto, o correto não é eu fazer isso aqui, mas eu vou fazer por causa de vocês. Paulo, ele falou: eu me fiz forte para com os fortes, eu me fiz fraco para com os fracos, para com os judeus eu preguei para que os judeus entendessem, e para com os gentios, que eram aquele povo de Coríntios, eu preguei para que, o mais importante de Paulo é que eles entendessem que Deus abençoa, a obra de Deus precisava continuar, e quem sustenta a obra de Deus são os fiéis à obra de Deus, aqueles que creem na obra de Deus. E esse é o desafio do dízimo, das ofertas. Tem pessoas que entram em embates ferrenhos com dízimos e ofertas, não querem contribuir, e no final das contas não querem nem escutar o porquê, porque é verdade que escondem mesquinhez, avareza dentro do coração. A vida é em prol do dinheiro e não em prol do reino de Deus. Eu já estou um tempo andando com Deus e eu aprendi isso muito cedo na minha fé. Talvez no começo eu era um pouco alienado, sem saber o porquê que eu estava ofertando ou entregando os meus recursos, mas depois de um tempo, até por lógica e por hombridade, por honestidade, como posso eu me alimentar de tanto serviço que a igreja oferece para mim, casamentos que fazem para os meus filhos, meus colegas, meus parentes, ensinamento bíblico, não faz sentido nenhum, até no tempo de agora, uma pessoa honrada não querer contribuir à casa de Deus. E não é só isso que Deus traz. Nós, por sermos homens honrados, mulheres honradas, iremos ofertar. Eu te chamo para ofertar de uma forma um pouco mais profunda e espiritual. Deus se alegra daqueles que cuidam da obra dele. Nós somos parte da obra dele. Se você foi alcançado pela palavra de Deus, você foi alcançado porque teve pessoas que contribuíram para aquilo, colocaram dinheiro pesado, para que o evangelho avançasse através dos mares e oceanos dessa terra. E eu pelo menos, ensino meus filhos e todas as pessoas que eu ando perto, sejamos pessoas que acreditamos no evangelho. Existem casos pontuais, lembra disso, pontuais de corrupção dentro do evangelho. Sim, existem. Nesses casos que são pontuais, você precisa sim ter cautela ao ofertar, mas nós não podemos viver como se todos fossem corruptos e levianos dentro da obra de Deus. Nós precisamos acreditar sempre que Deus guardou aqueles que são honestos e querem e amam a Deus. Amém? Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus possa te abençoar. Se você gostou, deixa seu like. Se você precisa de uma instrução, alguma coisa, algum palpite meu, coloca aí nos comentários. Eu vou ter um prazer de responder todos. Um forte abraço para você e tamo junto. É nóis.